Ok, de volta ao vivo, TV Horizonte, jogada de classe. Meu amigo, quando você pensar em adquirir o seu carro, sua moto, sua casa própria, faça consórcio. E a melhor dica, evidentemente, é procurar a Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros. Ligue para lá, pode ligar agora que tem gente para te atender. 30 36 16 88 ou acesse o site multimarcasconsórcios.com.br. O Ângelo Perucci diz aqui, cobre da diretoria do Cruzeiro, Orlando. Precisa de atitude essa diretoria, que se coloque para jogar a base. Mas esses medalhões aí têm que sumir do Cruzeiro. Fica dado o recado aí deste grande torcedor cruzeirense. Doutor Sérgio Campolina desmentiu ontem, posso afirmar com essas palavras, o jogador Thiago Neves. Vejam e ouçam. Vamos lá, doutor? Isso. Thiago Neves relatou no intervalo do jogo lá, que a gente faz uma avaliação, todos os jogos, nós temos em casa 2 médicos e 2 fisioterapeutas. Nos jogos fora, 1 médico e 1 fisioterapeuta. No intervalo do jogo, não sei se vocês sabem, é feita toda a rotina de avaliação dos atletas e questionado como que eles estão, condição clínica, física, etc. O Thiago relatou um desconforto na panturrilha esquerda. Essa informação foi dada pelo nosso médico em campo, que era o Frederico Zatti, o Fred. Comentou com o pessoal da comissão técnica, diretamente ligado ao Abel, que é o seu auxiliar, o Leonir, e foi questionado o atleta com a condição que ele estava, relatou que estava bem, então até continuou jogando. E saiu aos 30 e poucos minutos por questão técnica. O Thiago foi avaliado. Quando eu falo avaliado, não foi olhado, foi feita toda a avaliação de rotina, da fisiologia, que é CK, termografia, feita ultrassonografia, que eu faço aqui na Toca da Raposa, e ressonância magnética, ou seja, 4 etapas, além da avaliação clínica. Normal, não há nenhum tipo de alteração, lesão no atleta. Nem panturrilha, nem joelho, e nenhum local diagnosticável. O atleta vai ficar hoje fazendo um tratamento interno, como é de praxe, vai ficar fazendo a recuperação, mas ele não está vetado durante a semana por questões de lesão. Ou seja, o atleta não tem e não teve nenhuma lesão, nem em panturrilha, nem em joelho. Outra coisa interessante aí, o Dedé. Dedé essa semana já deve ir para o campo, fazer o trabalho já com a fisioterapia e preparação física juntos, porque infelizmente nós não temos tempo para fazer uma transição tão lenta, como é o tradicional, fisioterapia, depois preparação, ele vai fazer com os dois, e também está muito bem clinicamente, eu acho que ele vai estar à disposição para a semana que vem, provavelmente, como foi dito inicialmente, quando ele foi submetido à cirurgia, que para os últimos jogos ele estaria junto ao grupo. Pois é, e provavelmente o Thiago Neves vai jogar contra o CSA aqui no Mineirão. E eu acho que o Cruzeiro vai ganhar do CSA, porque se perder, se empatar com o CSA, pode fechar a mala, pegar o avião e ir para outro país, o time inteiro. Então, não acredito que perca de jeito nenhum esse jogo, até porque o CSA é muito ruim. Eu vi o jogo ontem com o Fluminense, um jogo nota 0, né? É claro que você viu o CSA jogar bola na trave, aquela confusão, aquela correria total, uma correria improdutiva, etc e tal. Não é só porque correu muito, porque apareceu diante do Fluminense, que é fraquíssimo também, que é um time que vai encarar o Cruzeiro aqui. Não é possível que o Cruzeiro vá fazer feio. Mas, enfim, então o Thiago Neves provavelmente vai jogar, mas eu imagino a reação da torcida do Cruzeiro na hora que ele pegar na bola. Quer dizer, ele já vai chegar daquele jeito, como diz lá o nosso, como é que chama lá, do policial lá? O Rios Neto. Renato Rios Neto. Daquele jeito, né, Renato Rios Neto? Um abraço carinhoso para você, músico como eu, toca muito. E acompanha a gente com frequência, viu, Orlando? Ah, é? Acompanha jogada de classe com frequência. Ô, Renatão, manda um alô aí para nós, meu filho, aumentar a nossa audiência, que já está muito boa. Né? Muito bem. Agora, eu quero emendar, para depois a gente já comentamos muito a respeito, mas só para a gente tomar conhecimento do que disse o assessor de comunicação, o Valdir Barbosa. Devido a essa sequência péssima de resultados, uma pressão muito forte que recai sobre todos aqui no Cruzeiro, principalmente os jogadores que são os principais responsáveis pelos jogos, evidentemente. Após a partida contra o Santos, a diretoria e a comissão técnica estiveram reunidas e decidiram que, nesse período agora, talvez até o jogo contra o Grêmio, ou talvez contra até o Palmeiras, a gente
vai preservar os jogadores de qualquer tipo de entrevista. Então, a partir de hoje, eles não falarão com vocês. A gente sabe que há uma dificuldade por parte de vocês, mas também há de nossa parte. Então, nós temos que equilibrar essa situação aí. Eles ficarão preservados, as notícias que tiverem de diretoria, ou o presidente, ou o Zezé, ou o Marcelo Dijan, ou eu estaremos aqui para falar. O Abel vai manter as suas entrevistas normalmente. E então essa é a decisão que foi tomada pela diretoria. Muito bem, então está aí a colocação do Valdir. Eu acho que o assunto já foi bastante explorado. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Só para reforçar, Orlando, que o Valdir foi muito enfático quando perguntado, até pelo colega Sulimar Silva, se essa decisão era da diretoria ou dos jogadores. Ele foi enfático a dizer que era da diretoria. Mas também, sinceramente, se fosse dos jogadores, ele jamais viria a público para falar os jogadores pediram para não falar, porque ia passar um ar de covardia do elenco. Mas ele fez questão de reforçar que é uma decisão da diretoria e disse, inclusive, que sequer havia, naquele momento, ainda comunicado ao grupo de jogadores, mas que ia fazê-lo na sequência. É o que a gente falou, que na prática não vai mudar para o torcedor, mas é lamentável manter essa distância. Ok. A situação anda tão complicada para o Cruzeiro, em especial, porque é nosso time aqui de Minas Gerais, que a cada rodada você tem que mostrar os números para você entender como é que vai recuperar isso aí, Fábio Vital. Põe na tela para mim aqui, inclusive nessa aqui, por favor, e no telespectador. É uma matemática cruel nesse momento para o torcedor do Cruzeiro. 50%. Eu hoje publiquei, desculpe te cortar, hoje eu publiquei uma matéria que eu vi no Globo Esporte, né, falando que 8 times estão disputando a zona de rebaixamento, né, com perigo de cair. Mas houve um erro do Globo Esporte, que na verdade não são 8, são 5. Avaí já caiu, Chapecoense já caiu, CSA, 99% já caiu. Sim. Né? Então são o Cruzeiro 1, Ceará 2, Fluminense 3, Botafogo 4, Atlético 5, mesmo assim o Atlético também está fora. Botafogo e Atlético estão fora disso. Olha, não sei não, hein? Não, com certeza. Eu acho que Cruzeiro, Ceará e Fluminense, esses sim, são 3 disputando a última vaga do Z4. E aí, Fabão? Eu penso também da mesma forma que você, Orlando. Eu vejo até o Ceará aí com mais possibilidades. Eu acho que se alguém tiver que pagar essa conta, será o Ceará. E ainda sobre esse momento emocional do Cruzeiro, quando o Valdir vai para a entrevista coletiva e anuncia, né, que as entrevistas, que a exposição aos jogadores vai acontecer e que nem ainda comunicou isso aos atletas, eu acho que ele está tentando preservar o trabalho dele, assessor de comunicação. Eu não vejo jogadores impossibilitados de dizer alguma coisa nesse momento, não. Até citei mais cedo aqui o Kaká, por exemplo, que é um jovem, ele fala com a gente na saída do jogo. Ele fala, sem o menor problema. O Ederson falou recentemente com a gente. É verdade. Mas e aí, moçada, nesses números que a gente vê aí na tela? Em relação à tabela, eu até fiz um comentário na minha rede social depois do jogo contra o Santos, que assim como o Fábio colocou agora, alguém vai ter que pagar, não, alguém vai pagar a conta, né? E a salvação do Cruzeiro pode vir do Nordeste, né? O Ceará, acredito que... É o Ceará. Porém, Orlando, a sua fala anterior aí, né, que o Cruzeiro vai vencer o Ceará, acredito que vai vencer o Ceará, o CSA, desculpa. Eu não tenho essa certeza, porque o Cruzeiro enfrentou o Santos, foi goleado. O Cruzeiro enfrentou o Avaí, que matematicamente é pior do que o CSA, e não ganhou. Tem então, isso. eu não vejo essa confiança toda, não. E acredito que hoje, ou melhor, né, amanhã, que é o jogo, o momento ainda é pior do que foi quando era contra o Avaí. Não, no caso do Cruzeiro é amanhã, não é quinta-feira. Na quinta, desculpa. O momento é pior do que foi quando era o jogo contra o Avaí e não conseguiu vencer. A pressão está maior mesmo. E a gente não tem perspectiva de melhora. Vendo o jogo do Cruzeiro, assistindo a Cruzeiro e Santos, a gente não tem perspectiva de melhora. Olha, isso aqui pode mudar e o Cruzeiro vai melhorar e vai jogar bem contra o CSA. A gente não tem essa perspectiva, não consegue vislumbrar um futuro melhor para o Cruzeiro em poucos jogos. Você não consegue parar para pensar e falar, olha, esse time vai jogar melhor contra o CSA. Porque não foi assim contra o Avaí. Pelo contrário, é sempre a mesma jogada, bola alçada na área. O time começa a ficar desesperado, o Abel coloca 2 centroavantes e começa a alçar a bola na área. E o Cruzeiro não consegue chegar ao gol. E já foi assim contra o Avaí, foi assim de novo contra o Santos, mesmo perdendo, o Cruzeiro insistiu nesse tipo de jogada. Se tiver 2 zagueiros altos lá, acabou. Exatamente, atrapalha. Muito previsível o Cruzeiro e o momento emocional é tão complicado que quando sofre o gol, foi assim contra o Santos, até o gol o Cruzeiro se comportava relativamente bem, sofreu 1-0, 2-0, a coisa descambou.
Ou seja, esse momento emocional, ele pesa muito. E a pressão é muito grande. São só com mais 4 rodadas. A pontuação é obrigatória. O time é obrigado a pontuar, não tem mais o que fazer. E esses números que a gente estava mostrando aí, casa com essa questão do desempenho, a gente não vê melhora do Cruzeiro. Os outros times conseguiram resultados que... Eu lembro muito bem da gente fazer a projeção, quando faltavam 7 rodadas, esse jogo do Botafogo, a gente apontava como um empate contra o Corinthians. O Botafogo foi lá e venceu o jogo. Que o Fluminense poderia não ganhar do CSA pelo fato do jogo ser em Alagoas. Foi lá e ganhou. Coisa que o Cruzeiro não tem feito. O Cruzeiro não ganha dos seus concorrentes diretos, não ganhou do Avaí. Aliás, não ganhou de ninguém que está ali na zona do rebaixamento ou pertinho dele nesse campeonato, abaixo dele. Os outros times têm conseguido. Se o Cruzeiro não conseguir essas vitórias tidas como improváveis, não vai ter jeito de escapar da zona do rebaixamento, não. Eu ia concluir com o que você acabou de falar. Você vê nos outros times a vontade de sair. Você vê o Ceará empatando no último minuto, o Fluminense ganhando, o Botafogo ganhando. O Cruzeiro tem uma inércia. Agora, eu preciso chamar um intervalo. Antes eu preciso dar um recado também, mas eu só vou falar uma coisa. Faltam 4 jogos para o Cruzeiro. Tá certo? CSA e Palmeiras em Belo Horizonte. Possibilidade de vitórias? Existe. Agora, contra o Vasco da Gama lá e contra o Grêmio. Palmeiras. Não, Palmeiras aqui. Contra o Grêmio lá. Contra contra o Grêmio lá. certo. Grêmio fora e Esses Vasco dois lá. aí, não acredito que o Cruzeiro vença nenhum deles. Então, o Cruzeiro precisa de 2 vitórias. Tem que focar, eu acho, CSA e Palmeiras. O resto, meu filho, não vai dar, infelizmente. Tomara que seja... Você tem fósforo aí não, né? Não, porque não ia queimar a língua antes. Proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil você tem cobertura completa. Furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza. Assistência 24 horas dia. Tem mais, muito mais para você. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte 54, bairro Jardim Riacho, em Contagem. Ligue 3398-9000, 3398-9000. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, Atlético na área para você. Até já!